Bom, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou arquivar as investigações sobre a troca de mensagens de um grupo de empresários por ausência de justa causa. Os envolvidos eram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e os diálogos tratavam sobre ações futuras caso o então candidato Lula ganhasse as eleições. A acusação é de que o grupo discutia um suposto golpe. Moraes entendeu que Afrânio Barreira, dono do Coco Bambu, André Tissot, do grupo Sierra, Ivan Vrobel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, da Multiplan, José Cury, do Barra World Shopping e Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, não passaram dos limites de manifestação sem capacidade de causar influência em terceiros, como formadores de opinião. Na mesma decisão, o ministro prorrogou por 60 dias a apuração com relação aos empresários Luciano Hang, da Van, e Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa. No caso de Nigri, Moraes afirmou que ficou evidenciada a relação pessoal com a família Bolsonaro, inclusive com a reprodução de mensagens de suposto conteúdo falso no grupo de empresários. Já em relação ao Luciano Hang, Moraes disse que ele se recusou a entregar senhas de celulares apreendidos. Nesta terça-feira, a Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro para prestar esclarecimentos sobre o caso. Em diálogos no WhatsApp encontrados pela PF, Bolsonaro supostamente sugere ao empresário Meyer Nigri que compartilhe notícias que seriam falsas sobre as urnas eletrônicas e as eleições. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Exatamente um ano atrás, praticamente, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão em endereços desses 8 empresários e ainda determinou bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilo bancário desses 8 empresários. Agora, em relação a 6 deles, ele decidiu, então, arquivar a investigação. Boa noite, Silvio. Pois é, boa noite, Paula, boa noite, Fabi Barroso, meu irmão Augusto, Fernão, boa noite quem nos acompanha. Esse episódio envolvendo os empresários que trocavam mensagens, que pode ser o símbolo do pecado do emoji, o crime da carinha, porque era isso que acontecia. Eles trocavam mensagens e num dado momento aparecia ali um joinha, uma carinha, e isso, para a Suprema Corte, poderia se caracterizar uma ameaça de golpe de Estado. Talvez a marca de tempos estranhos que estamos vivendo, Paula? Agora, a pergunta que fica é: quem vai reparar esses empresários pelo tempo que ficaram, por exemplo, sem as suas redes sociais, pelo tempo em que seus aparelhos celulares ficaram apreendidos? Ou seja, um claro exemplo de atropelo constitucional, de atropelo às liberdades de opinião, de expressão, direito de reunião. Isso faz parte da nossa carta, a Carta em Vigor de 1988. Acontece que, às vezes, o direito de reunião num mundo em 2023 poderia ser, por exemplo, uma reunião num grupo de WhatsApp, por que não? Temos o advento da tecnologia. Mas o ministro Alexandre de Moraes, além de tudo, ainda prorrogou a investigação contra alguns deles, sobretudo Luciano Hang, porque ele é o símbolo do empresário bolsonarista. É uma caçada que parece não ter fim. Temos aí um inquérito perpétuo, que já dura 4 anos, com as suas adjacências, talvez 6, talvez 4, com presos políticos, enfim, um inverno que não passa. Não sabemos se isso vai parar em algum momento, caso o presidente Jair Bolsonaro não seja preso, porque esse é o grande intento. Afinal de contas, está tudo muito claro, como a gente vem dizendo aqui, todos os programas, parece que o Supremo Tribunal Federal só vai descansar quando o presidente Jair Bolsonaro estiver preso. E aí, qualquer coisa que pareça com o Estado Democrático de Direito pode ter ficado para trás. Fabi, também quero te ouvir. O ministro Alexandre de Moraes, então, mandou arquivar as investigações em relação a 6 empresários, mas prorrogar por mais 60 dias em relação a Luciano Hang, da Van, e ao Meyer Nigri, da Tecnisa. E como bem disse o Silvio, quem vai reparar essas perdas por tanto tempo aí com quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas nas redes sociais e bloqueio das contas bancárias, inclusive? E aí são 2 problemas, tanto na abertura dessa investigação, quanto também agora na
metade, né, 6 que foi arquivada e 2 que persistem. Veja, primeiro foi uma devassa, né, da vida pessoal dessas pessoas. Depois, como colocou o Silvio aí, o crime de emoji. E a própria parte, porque os autos correm em sigilo, mas a gente sabe que grande parte é vazado, continua a perseguição, porque eu coloco assim, principalmente em relação ao Luciano Hang e ao Nigri, que persiste ali também na investigação, por ele supostamente compartilhar uma notícia que se diz falsa, porque quem disse que foi falsa foi o próprio judiciário. Acho engraçado não, acho de mau gosto, aliás, o ministro Alexandre de Moraes colocar limites de manifestação. Né? Não tem limites de manifestação. Por ordem, né, por questão legal, legalista, você tem a livre, até redundância falar, né, mas ser livre na fala, e aí sim, se você cometer um crime, aí você vai responder para o crime. Agora, isso não deixa de ser censura prévia, não deixa de ser um ato ditatorial e persecutório, né, usando todo o aparato da instrução criminal para cima de empresários, e ainda dizendo para a polícia, procure mais, investigue mais. Mais 60 dias, eu gostaria de saber se aqueles traficantes perigosíssimos no Brasil que estão aí fazendo todo dia as pessoas sentirem medo nas ruas, se eles têm esse tipo de investigação, se o juiz está tão atento em dizer à polícia que tem que procurar mais até achar alguma coisa. E eu não acho, viu, Silvio, se tratando da prisão do Bolsonaro, que eles vão parar, porque a gente já tinha essa visão quando falavam, se deixar o presidente Bolsonaro inelegível, eles vão parar. Agora, se a prisão do Bolsonaro ocorrer, eles não vão parar, eles vão continuar perseguindo, porque parece-me, a não ser que eles mudem, né, e a forma de nos mostrar, que o judiciário tem um claríssimo, né, a cúpula do judiciário tem um claríssimo objetivo, perseguir pessoas que um dia ousaram divergir e trazer uma nova linha de raciocínio, que seja à direita ou que seja mesmo lutando aí por direitos, como falar das urnas eletrônicas, que a gente caiu numa espiral de silêncio que não se pode falar sobre esse assunto. Fernão, queria trazer aqui um ponto que o ministro Alexandre de Moraes trouxe na decisão dele para arquivar as investigações em relação aos 6 empresários. Ele disse que esses 6 empresários não passaram dos limites de manifestação, né, sem capacidade de causar influência em terceiros como formadores de opinião. Me parece aí bastante subjetivo, né? Quem diz quem são os limites, quais são os limites de manifestação, Fernão? Bom, você desconta o fato de que a primeira atitude dele foi a condenação, né, antes do processo. Um ano depois que o cara está pagando a pena que ele impôs, ele confessa que não tem provas disso. E aí, esse que ele manteve, esse Nigri que ele manteve, você sabe qual é o critério é que ele impulsionou, junto com o Bolsonaro, impulsionou fake news. Então, a prova de que ele impulsionou fake news está nesta... Eles detalharam isso, eles publicaram isso. Está nesta mensagem, aspas, o ministro Barroso faz peregrinação sobre o atual processo eleitoral brasileiro como sendo seguro e confiável. É a mensagem que o Bolsonaro passou para o Nigri. O pior, ele mente sobre o que se tentou provar em 2021, aprovar em 2021, o voto impresso ao lado da urna eletrônica, quando ele se reuniu com lideranças partidárias e o voto impresso foi derrotado. Até aí ele está descrevendo puramente fatos, né? Isso se chama interferência, diz o Bolsonaro em maiúsculas. Todo esse desserviço à democracia dos 3 ministros do TSE e do STF faz somente aumentar a desconfiança de fraudes preparadas por ocasião das eleições. O Datafolha infla os números de Lula para dar respaldo ao TSE por ocasião do anúncio do resultado eleitoral. Ponto, repasse ao máximo. É essa a mensagem. Isso é a prova de fake news, né? Ele está puramente descrevendo o que o ministro Barroso estava fazendo no seu périplo internacional, que era dizer que a proposta era voltar para o voto de papel e tal, quando não era nada disso, né?
Então, o Bolsonaro lembra que o que foi proposto no Congresso e aprovado no Congresso, mas não pela maioria necessária, porque o STF botou isso em quórum de 2/3, era que se acoplasse a impressora à urna eletrônica. Então, toda a fake news que está aí é do outro lado. O que ele está dizendo aqui é a pura verdade. Mas, por conta disso, o Bolsonaro e o Nigri continuam condenados no processo sem julgamento, que ele agora está suspendendo para os outros 6. Augusto? Bom, semana passada eles estavam querendo propor um acordo, não sei que fim levou esse negócio aí, para que os acordos, estavam querendo impor aos presos injustamente, no dia 8 de janeiro, querendo impor um acordo de que alguém tem que assumir a culpa pelo que não fez, tem de confessar autor de crimes que não existem para ser considerado inocente. Essa foi a primeira. Agora, vem essa conversa, ausência de justa causa. Vamos falar o português correto? Isso é abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Durante anos, não sei quanto tempo dura esse inquérito, é tudo secreto, né? Não sabe quando começou, comandou, em que estágio está. O fato é que, durante esse tempo, o ministro Alexandre de Moraes sustentou uma fake news. Esses empresários estariam envolvidos numa tentativa de golpe. Ele vê golpe para todo lado, menos pela extrema-esquerda, que nem existe no Brasil. Não, nada que lembra a esquerda deixa de ser simpático à democracia, principalmente a democracia defensiva ou democracia relativa, como agora está condicionando o Alexandre de Moraes. É o seguinte, perseguiu injustamente um grupo de empresários inocentes que deveriam processá-lo, agora pedindo indenização, no mínimo. Isso é abuso de autoridade. E milhares de casos, milhares, repito, vão aparecer. Com o tempo, isso é só o começo. Isso é a ponta do iceberg. Está cheio de gente ainda usando tornozeleira. E a perseguição nunca termina de vez. Chega ao seguinte, em determinadas situações você vai, olha, desculpe, perdão, leitores, fiz tudo errado. E reconhece. Porque essa história de para, mas continua. O Luciano Hang não, ele fez menos do que esses autores do grande crime de trocar mensagens, né, tratando de assuntos políticos e emitindo opiniões que são diferentes das opiniões, verdades absolutas, emitidas pelo Alexandre de Moraes. E agora, como é que fica por aí? Fica por isso mesmo? É assim que terminam as coisas do Brasil? Não, esse caso, eles foram perseguidos e devem ter reparação por isso. Isso é abuso de autoridade. Uma hora isso ia acabar. Essa corrida em direção ao penhasco ia acabar. Eu estou vendo aí que a coisa vai acabando. Mas não termina. Não termina sem a justa reparação. Aí que merecem os perseguidos. O Luciano Hang é um dos caras perseguidos há mais tempo pelo crime de optar por não votar num ladrão. Isso é crime no Brasil. Então, durante esse tempo todo, não só o ministro Alexandre de Moraes, como seus parceiros que controlam o Supremo, eles agiram como aquele pistoleiro que entra no salão, no velho faroeste, e já vai logo puxando o 38 e fuzila 5 caras sentados numa mesa para depois perguntar pela folha corrida do quinteto. Não, mas me mandaram pegar um desses. Aí eu já aproveitei e peguei 4, 5. Aí pergunta pelo nome dos alvos. Então, a ausência de justa causa, não ultrapassaram os limites. Quem fixou esses limites? Os limites são fixados pela Constituição. Quem tenta fixar limites à margem da Constituição não merece julgar
Mas não merece ser juiz de futebol, de uma pelada qualquer. E, sobretudo, não pode julgar, participar de uma corte que deveria ter como atribuição única dirimir dúvidas relacionadas à Constituição. Então é inconstitucional o modo de agir e isso tem um preço. Espero que os empresários não tenham medo de pedir a reparação que lhes é devida.